solução. Para esse problema existe uma palavra que pode mudar essa história. A segunda notícia, que é a boa notícia, Paulo vai nos dizer que através da fé em Jesus é possível o homem ser ligado mais uma vez a Jesus, a Deus. Através da fé em Jesus Cristo é possível que o homem alcance a justificação. O que é justificação? Justificar é eu absolver alguém. Se eu for justificar, um exemplo, justificar o nosso irmão Jessé, eu vou deixar ele, vou absorver, desculpar o pecado dele e deixar ele na condição de justo. Eu perdoei o pecado dele, eu perdoei o erro dele. E era isso que Paulo estava mencionando na carta dos Romanos, aonde todo o povo que vivia em Roma, aonde você vai ver no capítulo 1 aos Romanos, nessa carta onde Paulo escreveu que Deus inspira Paulo a falar sobre todos os pecados, sobre todos os erros, sobre todos os delitos a qual o povo em Roma estava cometendo. Paulo agora vai relatando todos os caminhos tortuosos a qual os crentes romanos e todos os cidadãos romanos estavam trilhando naquele tempo. Mas só que o Espírito Santo do Senhor, inspirando Paulo, ele escreve essa carta para dizer para todo o povo que era preciso receber o perdão de Deus através de Jesus. Era preciso abrir o coração para Cristo, para que o perdão entrasse, a paz de Deus entrasse, e aí sim eles pudessem viver uma vida de alegria verdadeira, de satisfação eterna na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas só que isso nem sempre foi assim. A história e o texto bíblico vai nos dizer que lá em Roma os homens estavam se perdendo em suas próprias paixões. Os homens se apaixonaram nos seus próprios objetos satisfatórios e começaram a desviar o seu pensamento, começaram a desviar os seus pés da presença de Deus. É aí que chega o capítulo 13, e no versículo 11 da carta aos Romanos, onde Paulo nos escreve que eis que vos digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Nessa primeira parte desse versículo, Paulo escreve assim: conhecendo o tempo. Que tempo era esse que Paulo escreve para os crentes em Roma, os crentes gentios? Que tempo era esse que era notório e ele encontrou a necessidade de nos fazer conhecidos? Tempo esse aonde nós vemos, como eu disse, lá nas ruas de Roma se encontravam os jovens se perdendo nas paixões da juventude, nos prazeres da juventude, nas concupiscências dessa vida, nos prazeres da carne. Todos estavam se perdendo e manchando o seu caráter cristão, o seu caráter forjado pela palavra de Deus. Então Paulo escreve: é preciso conhecer esse tempo, saber em que tempo nós estamos. Que tempo era esse? Você vai ver que nesse tempo onde eles estavam, os homens estavam acreditando mais nos filósofos do que nos pregadores da palavra de Deus. Lá em Roma, os homens estavam acreditando mais na política do que na palavra e no evangelho de Cristo. Lá em Roma, naquele tempo, o povo estava escolhendo seguir homens pagãos que faziam mágicas e fingiam
diagnosticar um bem-estar para as pessoas do que acreditar nas doutrinas pregadas pelos homens de Deus naquele tempo. É aí que Paulo ele encontra a necessidade. Olha, vocês têm que conhecer esse tempo onde nós estamos vivendo de escassez de pregadores. Está faltando pregadores em Roma. Vocês têm que conhecer esse tempo, aleluia, em que nós estamos vivendo, aonde os jovens estão se perdendo, não estão nem aí em fazer a vontade de Deus. Se pecar, pecou, se fez certo, fez. Não há mais um sentimento de tristeza pelo pecar, não há mais dentro do coração dos servos de Deus um sentimento ali de tristeza ao fazer a coisa errada, em errar o alvo, mas não, eles se entregaram aos seus próprios prazeres e agora cada um está construindo o seu futuro com as suas próprias mãos. Então Paulo vem dizendo, é preciso conhecer esse tempo. Por que conhecer o tempo? Porque vendo o tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos ver que não é nada tão diferenciado da época da cidade de Roma, aonde Paulo mandou esta carta, aonde nós vemos nos dias de hoje pessoas se perdendo nos seus próprios prazeres, pessoas se desviando pelos seus próprios decisões, pelas suas próprias verdades, não querendo ver o bem-estar ou a alegria do seu irmão. Para ser feliz hoje aí fora, as pessoas pisam em cima das outras para conquistar aquilo que se quer. As pessoas derrubam ao seu próximo para alcançar aquilo que se almeja. As pessoas roubam aquilo que é do próximo. Não existe mais amor, não existe mais compaixão, não existe mais ver o próximo, tratar o próximo como eu queria ser tratado. Não existe mais isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, a qual existe homens como se levantou Paulo naquele dia para liberar uma palavra diferenciada do que a sociedade estava vivendo, estava acostumada a ver. Então Paulo disse, olha, nós estamos vivendo esse tempo dessas crises todas, esses problemas todos, essas coisas adversas todas. Mas isso não é tudo. Isso tudo só veio para que nós venhamos despertar, para que a igreja venha se mostrar, para que a igreja se levante e alguém veja, não, aquele povo lá é diferente. Não, aqui todo mundo rouba um ao outro, aqui todo mundo mente, mas na casa de Deus é diferente. Na casa de Deus existe verdade, na casa de Deus existe amor, na casa de Deus existe, aleluia, compaixão, união entre os irmãos. E era isso que Paulo queria resgatar aos crentes lá dentro de Roma, aonde estavam meio que